Olá, seja bem-vindo ao painel Univale. O nosso assunto hoje é economia. Você sabe fazer o controle econômico do orçamento doméstico? Faz pesquisa de preço? O que pesa mais no bolso do consumidor? Esses assuntos eu vou conversar aqui com o professor Jairo Ferracioli, que é professor da Escola de Negócios da Univale e também economista. Obrigado pela sua presença, professor. Bom, na semana passada, na sexta-feira passada, foi o Dia do Consumidor, né? E vocês fizeram uma ação lá no supermercado em Navegantes, dando todas esses esclarecimentos à população. Quais foram as principais dúvidas de quem passou pelo estande da Univale nesse dia sobre economia doméstica, sobre como controlar o orçamento? Bem, um dos principais temas lá no dia foi justamente porque eu faço pesquisa da cesta básica aqui em Itajaí. Então, a gente tem mais ou menos essa ideia, como é que se comporta os mercados, como é que se comportam os preços. Então, muita gente foi perguntar. Mas o pessoal não tem muita dúvida, tanto que até mesmo no trabalho de vocês verificaram que muita gente faz pesquisa de preço, né? Agora, muitas delas não fazem o controle disso, das despesas, das suas receitas. Então, é onde que muita gente, às vezes, tem um pouquinho de dificuldade na questão do orçamento familiar, vamos dizer assim, no planejamento familiar. As pessoas, de modo geral, os consumidores não têm o hábito de anotar tudo que gastam, né? Sabe que ganham, porque geralmente é uma fonte só, vamos dizer assim, ou poucas fontes, mas na realidade a gente não anota o que gasta ou não tem um controle sobre o que gasta, né? E justamente nessa início de ano, a gente vê muitas famílias, muitas pessoas, né, se defrontando com esse problema do controle financeiro. É justamente porque final do ano, apesar de 13º e férias às vezes, o pessoal gasta um pouco a mais mesmo, até mesmo com presentes e festas. E entra o ano, né, já com mensalidade escolar geralmente nova, material escolar para comprar. E o famoso IPTU, né, que todo mundo tem que pagar o imposto predial, se preferir pagar à vista, é janeiro e fevereiro. Então o pessoal chega fevereiro e março, na gíria popular, estourado, vamos dizer assim. Então, a ideia lá do evento foi justamente atender o público, né, sobre essas dúvidas, como utilizar. Mas uma curiosidade, assim, que uma senhora perguntou para mim, né, como fazer para tentar entender um pouquinho o mercado, que ela faz compra 2 vezes por semana, se isso era interessante, se era bom ou não era, né? Eu falei que até em períodos que a gente não vive um processo inflacionário, não tem a necessidade de ir lá e comprar para o mês. Ou até mesmo porque você acaba, às vezes, tendo algumas ofertas, mas nem sempre você aproveita o maior número de ofertas. E 2 vezes por mês, ou até 3, dependendo do caso das pessoas, né? Cada caso, é mais interessante fazer isso para pegar maior número de ofertas do que comprar aquilo tudo por mês, tocar. E aí é que vem um dos problemas que a gente se defrontou, assim, na dúvida deles, né? Estoca, aí muitas vezes não tem controle sobre estoque dentro de casa, doméstico. E aí no final, lá uns 3 meses, 4 meses depois, vai verificar, você está lá com 30% de produtos vencidos. Uhum. Então foi um dos detalhes assim que chamou a atenção de alguns, que a gente alertou muito para isso, porque nós não temos o hábito de ficar olhando validade, a não ser o pão nosso de cada dia. Fora isso, a gente não tem o hábito de, vamos dar um exemplo, um atum, né, em conserva, ninguém fica olhando ali o prazo de validade. Pouca gente faz isso, olha, e é muito importante o consumidor olhar isso. Por isso que no Dia do Consumidor a gente deu ênfase para isso também, né? As pessoas observarem o que estão comprando, o prazo que estão comprando, porque geralmente a oferta é sinônimo de o prazo de validade menor, né? Geralmente é isso que acontece. Mas as pessoas, o importante é as pessoas criarem o hábito de verificar prazo de validade, criar o hábito de anotar tudo que gastam, né? Hoje nós temos o celular na mão. Celular na mão significa o quê? Que você pode ter um maior controle de tudo que você gasta, anota tudo, né? E ficar de olho, né? Você tem uma receita. O importante é que você não gaste além de suas receitas, senão acaba caindo. Cheque especial, cartão de crédito. Aí é onde que a gente vai encontrar, o consumidor vai ter as maiores taxas de juros do mercado. É nessa modalidade de crédito. E vai comer o orçamento, né, professor? Vai comer o orçamento. Então, é isso que a gente tentou alertar as pessoas, né? A necessidade do controle para não ter surpresa lá na frente. Professor, o termômetro é alimentação? A gente tem algumas imagens de pessoal no supermercado, claro, esse é um setor que sempre tem movimento, né? O maior termômetro mesmo
principalmente da cesta básica, né, é a alimentação? A gente diz assim que a cesta básica é um ótimo indicador para o pessoal assalariado, né? Quem ganha pouco. E realmente é. Praticamente 1/3 do salário vai só para uma alimentação básica, um painel que a gente pesquisa, mas ali representa toda uma alimentação da pessoa. Aqui dali é um termômetro. E uma coisa curiosa, nos últimos 3 anos praticamente, ou 4 mais ou menos, o trabalhador, nós brasileiros, estamos mais pobres. A nossa renda diminuiu em relação aos preços, né? Então a gente... Porque houve uma inflação mascarada, por exemplo? Tem uma Maquiada. inflação, tem uma inflação mascarada, mas a greve em maio lá, que aconteceu ano passado, foi um chamariz para a elevação de preços no mercado. Então hoje, se a gente for olhar, a energia está bem mais cara, o telefone está bem mais caro, o combustível está bem mais caro, né? Então naquele período provocou um processo inflacionário na época, isso foi diluído, foi voltando ao normal? Não, ele criou um novo nível de preços. Então a gente está comprometendo a maior parte do nosso salário com alimentação. Hoje era para ser 1/3 mais ou menos, hoje está em torno de 40% a 45% do salário do trabalhador gasto com alimentação básica. Então, muita gente não conseguiu ainda cair na real, como a gente diz, né? Isso eu tenho que mudar o meu padrão de consumo. A gente tem que mudar o padrão de consumo. Quando a renda cai, a gente tem que mudar o padrão de consumo. E muitas vezes as pessoas não mudam o padrão de consumo e acabam estourando lá na frente, finanças pessoais, assim por diante. Mas a alimentação é um excelente termômetro assim, para saber o custo de vida. Por isso que a gente faz a pesquisa aqui na cidade. Isso é interessante. Professor, nos últimos anos a gente viu uma tendência, né, até das redes de supermercado tradicionais migrarem também para redes de atacado e, como eles chamam agora, de atacarejo, né? Até que ponto isso é econômico também para a economia doméstica? Comprar em 3, 4 quantidades por um diferencial de preço? Eles querem vender. Vamos imaginar o seguinte, lembra que eu falei, a renda do trabalhador brasileiro caiu, né? Se a renda caiu, nós vamos comprar menos. Se nós vamos comprar menos, os caras têm que inventar alguma estratégia para vender o que vendiam, né? Ou pelo menos manter um nível de venda. Então, uma das estratégias dos mercados é isso, né? Redes vendendo tanto no varejo quanto no atacado. Você leva 4, paga 3, né? Se você consumir uma determinada quantidade, tem um preço diferenciado. Isso é o que eles chamam de agregar valor à venda, né? Então, uma estratégia isso mesmo. É uma estratégia de mercado mesmo, em função dessa queda na renda do trabalhador brasileiro, que se não houvesse queda na renda, houvesse aumento na renda, eles não estariam preocupados em querer te vender mais, pagar menos. Né? Então, é a estratégia do mercado e é uma tendência. Hoje, a nossa realidade é essa, né? Se você tem um comércio, você quer vender, você tem que criar estratégias para poder vender. E uma delas é justamente isso, o chamado atacarejo. Agora, professor, vale aquela regra como antigamente que a gente tinha a inflação lá galopante, né, que precisava estocar mesmo e tal. Vale aquela regra de pesquisa de preços no mercado? A concorrência é saudável? Por exemplo, há uma diferença bastante grande. Se você tem disponibilidade para caminhar e não gastar tanto combustível de um lado para o outro, a pesquisa ainda é interessante, né? Não, pesquisa, eu tinha um colega de trabalho antigamente que como ele andava um trajeto a pé grande, né? Ele vinha de Itapema, descia na igreja aqui, rodava os mercados aqui do centro, enchia a bolsa do que estava em promoção, algumas coisas, e levava para casa. A gente tem que tomar o cuidado, né, nessa questão de compras, né, em função disso, assim, não comprar coisa desnecessária, né? Por isso que eu digo, vai sair para comprar alguma coisa, tem uma lista em mãos. E essa lista é importante que você faça e leve em consideração o que você tem em casa também, né? Porque muitas vezes a gente não olha o que tem em casa e vai para o mercado comprar, né? Só porque está em promoção. Nem sempre a promoção é um bom negócio. Tá? Não estamos, como o senhor já falou, naquela época de estocar por causa do preço, que não tem mais as maquininhas. Nós não temos inflação, né? Então é aquele negócio, não tem necessidade de estar comprando lá no mês para o mês todo. Você pode aproveitar as promoções, pode aproveitar a pesquisa de preço.
Isso é uma coisa que a gente tem que fazer. Agora, não pode cair naquela questão que você citou, né? Você pegar o seu carro e todo dia ou toda semana ir em vários mercados para aproveitar as promoções, afinal você gastou mais combustível do que economizou em compras. Isso pode acontecer. Estar no mercado próximo por isso que os mercados, às vezes, criam programas de fidelidade com cartões, né, justamente para reter esse consumidor no mercado, né, e muitas vezes ele pode tirar proveito disso, né, dos cartões com desconto e promoções. Então, o ideal hoje o combustível está muito caro. Então, para você ficar saindo por aí pesquisando o preço, muitas vezes pode sair mais caro, né? Então, mas a pesquisa de preço é importantíssima para qualquer consumidor, é lógico. Tá? Vale ainda essa regra, bastante pesquisa. E não só na alimentação, porque às vezes assim, a gente está na mesma rua e a diferença de preço do mesmo produto é às vezes gritante, né? Assim, chega a 10, 20, 30%, né, professor? Na alimentação chega a 30%. A gente já pegou mercados com o mesmo produto, uma diferença de 30%. Isso acontece mesmo, por isso que a pesquisa é importante. O professor faz a pesquisa da cesta básica, né, aqui de Itajaí. O que se leva em conta na pesquisa, professor? Vamos lá, a cesta básica foi criada lá bem atrás, quando foi criado o salário mínimo, né? E a ideia da cesta básica era um painel de produtos e que representasse o consumo do trabalhador assalariado. Isso é, uma ração mínima essencial. O que o trabalhador precisa para poder sobreviver. O fato é que alguns desses produtos, eles representam uma categoria de produtos. Então, a cesta básica é um painel de 13 produtos e suas respectivas quantidades. Tinha 4 tipos diferentes, conforme a região do país. Na região sul, os 13 produtos, mas são X produtos, né? Diferente do Nordeste, que vai farinha de mandioca, por exemplo, aqui do Sul, farinha de trigo. Então, tem umas diferenças, tá? Esse painel foi criado, vamos dizer assim, de produtos para medir o poder de compra do salário mínimo, né? E, ao mesmo tempo, refletir naquela ração essencial do trabalhador. Então, se mede, por exemplo, o custo da cesta, a variação da cesta, a variação de cada produto, tanto no mês, de um mês para o outro, no ano, em 12 meses. Se faz várias informações, quanto é que seria o salário mínimo ideal, quanto é que seria o salário mínimo familiar. Então, desse painel, desse valor da cesta básica, a gente faz várias informações. A principal delas é isso, é medir o poder de compra do trabalhador, poder de compra do salário mínimo. São 13 produtos, apesar de 13 produtos, mas a coleta dá mais de 100 itens coletados, né? E o interessante da cesta básica, assim, que tem produtos que pesam mais, tem produtos que variam muito, né? Que nem o tomate, a batata, a banana, são chamados produtos in natura, né? Então, são produtos que, pode ver, de vez em quando tem um vilão, né? Tomate vilão, feijão vilão, a batata, ontem, inclusive, passou na reportagem a batata vilã da semana, vamos dizer assim. Então, tem esses vilões, né? É uma coisa que o pessoal perguntou lá, né? Essas alterações de preço da batata, tomate, por que se dá isso, né? Clima, que são principalmente clima, já que são in natura, o clima influencia diretamente, né? Às vezes, tanto a nível de chuva, às vezes muita chuva prejudica e muito sol também prejudica, né? Nós temos um caso que muito sol, muito calor pode prejudicar a batata, cozinhar a batata. Ao mesmo tempo que muita chuva estraga, dificulta a agricultura, né, da colheita da batata, por exemplo. Então, tem esses produtos. A cesta básica dá uma ideia para a gente assim, do comportamento de preço e é bem interessante por isso, né? Mede poder de compra, sabe a mim como é que está o preço da alimentação. Tá certo, professor. A gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto a conversar novamente com o professor Jairo sobre essas dicas importantes aí para o consumidor, para quem quer aí ter um orçamento mais equilibrado. É um instante só. Olá, voltamos com o painel Univale. O nosso assunto hoje é economia. Eu converso aqui no estúdio com o professor Jairo, professor da Escola de Negócios da Univale, também economista. Na semana passada foi Dia do Consumidor. A Escola de Negócios fez uma ação lá em um supermercado de Navegantes,
para falar com os consumidores exatamente sobre isso. Controlar o orçamento, fazer pesquisas de preço nos supermercados, principalmente, e aí economizar também no bolso. O professor já falou bastante um pouquinho sobre a alimentação, sobre cesta básica também. Mas, professor, no dia a dia, a alimentação, é claro, é um gênero de primeira necessidade, né? Mas tem outros fatores aí que pesam no orçamento, né? Material de limpeza, o gasto com energia e com água, né? Como que em casa a pessoa vai equilibrar também esse orçamento? Vamos lá, vamos por partes. Material de limpeza, né? É muito comum, às vezes, a pessoa ter um produto, né, pela metade e já comprar outro. Então, muitas vezes, como a limpeza não é quase que diária, é uma coisa, às vezes, semanal, quinzenal, observar bem o que você tem em casa, em termos de material de limpeza, né? Tem vários produtos que, às vezes, são similares, né? Às vezes, esse é de uma boa qualidade, né? A qualidade está relacionada ao poder de renda da pessoa, né? A renda da pessoa. Então, muitas vezes nós temos, nesse setor, a gente tem bastante concorrência, né? Se a gente for no mercado, a gente vai ver que a gente tem, assim, né, desinfetante, tem lá uma série de desinfetante. Então, muitas vezes, pesquisar o preço, né? Um preço mais em conta, vamos dizer assim, não significa necessariamente uma péssima qualidade. Não significa. Às vezes você paga mais por causa da marca, né? Por causa da embalagem, mais bonitinha. Tem gente que está com aquela marca na cabeça por causa que investiu em publicidade também, né? Então fica na cabeça e quer comprar só aquele que acha que aquele que é o melhor, né? Isso acontece muito. Então, às vezes a pessoa tem que olhar um pouquinho, sim, preço, né? Ver um pouquinho a questão da consistência do produto. Então, muitas vezes você encontra alternativas bem mais em conta, né? A energia elétrica, né, que nos últimos tempos tem aumentado consideravelmente, vamos dizer assim, bandeira vermelha. Tem até uma dica, né, quem consome acima de R$230, se não me falha a memória agora, que pode requerer na Celesc, a bandeira branca, né, desde que você consuma esse tipo de energia durante o dia e não à noite, né, que é o tradicional. Qual o maior nível de consumo? À noite. Então, se você tem o hábito de não consumir à noite, com banho e outras coisas, pode requerer lá a chamada bandeira branca, né, que tem um preço diferenciado. Mas é questão de hábitos na casa, né? O hábito de apagar a luz quando sai do quarto, muitas vezes fica aceso. O hábito de deixar eletrodoméstico ligado, às vezes até uma televisão stand-by também gasta energia. Então, aprender a desligar determinados equipamentos que não necessariamente precisam estar sempre ligado, né? Um banho demorado também, né, professor? Banho demorado, então nem se fala. Estipule, cria um hábito de estipular, né? Tanto, 5 minutos de banho, 60 litros de água, 80 litros de água, calcule isso, já está economizando na água e na energia, né? O banho tem esse aspecto, né? A água e a energia. Consome as duas, né? Então prestar bem atenção nessa questão de consumo, do hábito de consumo. A gente, com algumas mudanças de hábito, a gente pode melhorar. Uma coisa interessante também no consumo de energia elétrica, né? Tem muita gente que hoje ainda tem lâmpada daquela tradicional, né, incandescente, mudou para aquelas fluorescentes. E hoje nós temos as de LED. De LED é quase que 10 vezes menos consumo do que uma energia incandescente. Às vezes são detalhes que a pessoa não percebe. Aos poucos, é interessante as pessoas mudarem, né, para a luz de LED, que vão ter um ganho de energia, tá? E eu acho que o principal numa casa justamente banho, né? Chuveiro, né? Às vezes a energia solar é uma coisa que, em princípio, pode ter um custo elevado no início, mas depois pode ter um benefício, o custo-benefício pode ser bem maior a médio e longo prazo, né? Na minha casa, eu tenho energia solar, né? Então, no verão agora, não precisa ligar a parte elétrica do chuveiro, tudo banho, energia solar. Então, são pequenos investimentos que as pessoas podem fazer e trazer um benefício no final da conta de energia. Hoje as concessionárias, elas estão incentivando e até dando descontos, né, para compra de eletrodomésticos e eletroeletrônicos novos também, né? Os velhos, eles consomem mais energia do que os modernos, professor? Sim, consomem muito mais. Hoje, novas tecnologias permitem, principalmente o setor elétrico, né, eletroeletrônico, em equipamentos que antes de 10 kW por hora, hoje é 1 kW, 2 kW. Então, as próprias TV de LED
o consumo já é bem menor do que uma de tubo, né, de imagem. Então, isso realmente é real e tem acontecido muito. É uma boa aproveitar o que as concessionárias promovem? É uma boa. Tem que ver o custo-benefício. Pena que é limitado, né? Lembra bem, você tem um recurso familiar a ser gerenciado, vamos dizer assim, né? Não vai se fiar em dívida para trazer isso para você, essa tecnologia para você. Então, tem que pensar bem no chamado custo-benefício. O brasileiro, às vezes, quer as coisas imediatas, o retorno imediato. Mas se você pensar em 3, 4, 5 anos, lá na frente, o que você ganhou com isso, com certeza é muito mais benefício do que custo. E o ar-condicionado rouba muito do orçamento? Eu acho que nesse verão foi o item que mais roubou, né? O pessoal passou meio despercebido, assim, todo mundo reclamou da conta de luz, né? Sim, a conta de energia elétrica foi Inclusive muito grande, né? Ar-condicionado é pesado, né? Esses novos ar-condicionado, ele tem um consumo menor, mas consome. Imagine um ar-condicionado, nesse verão, acho que teve ar-condicionado aí 24 horas por dia. Né? Em casa, a gente, não foi só para dormir que se ligou o ar, né? Foi para manter o ambiente mais ou menos numa temperatura mais agradável. E foi a febre do momento, né, nesse verão, porque assim, foi calor, né? E calor constante. De manhã a gente já acordava com calor, né? Ia dormir com calor. Quer dizer, o ar-condicionado funciona, né? E pesou. O pessoal acha que foi o aumento exagerado da conta de energia elétrica em preços, não, mas foi em consumo. Isso realmente aconteceu e acontece. A água, por exemplo, além da pessoa economizar no bolso, vai economizar também esse recurso, né? Porque para todos, né? Na realidade, assim, economiza em casa, é preciso também uma programação, né? Lavar a roupa quando tem uma quantidade grande, né, professor? Para poder economizar também esse recurso, né? E tem também a questão do reaproveitamento da própria água que você usa para lavar roupa, né? Muitas famílias, o que fazem? Enche o tanque do lado, né, da máquina, justamente para lavar calçada, lavar essas coisas. Porque nessa época do ano não dá para a gente pensar em lavar calçada ou carro com água, né, que vem da rede. Então, muitas vezes, você manter aquela água, né, como é que se diz? Colocar no ambiente lá aquela água e depois utilizar para lavar calçada, é uma boa estratégia, né? É importante isso. Lembrando que a gente está pagando 80% a mais aqui em Itajaí por causa do esgoto também, né? A água tem a questão do esgoto, né? a questão da água. A água não está num preço elevado. O verão, a produção de água para consumo é menor, né? Por causa do calor. Então, tem todos os detalhes. Economizar água é primordial. Agora não precisa passar sede, né? Então, sim, claro. Tá? Às vezes, uma estratégia também legal, né? Você já imaginou quanto é que você gasta de bombona de água por mês, né? Às vezes, uma estratégia é adquirir um sistema de filtro, né, bom, né, com carvão ativado, por exemplo, e isso você acaba, muitas vezes tem a questão da manutenção, mas você acaba economizando em bombona, né? Nesse verão aí, uma família com 5 pessoas consumia 2 a 3 bombonas por semana. Né? Bota isso aí na ponta do lápis por mês, você está gastando mais de R$100 por mês só de água em bombona. Não estou falando da água que vem da rede ainda, né, que você gasta também, tá? Então, a água é um bem precioso, né? A gente tem que saber como utilizá-la, reaproveitá-la, se for o caso, né? E calcular bem o que você consome. Professor, agora a gente está nessa corrida, né, para a entrega do imposto de renda, né? Essas ofertas de doações para instituições, isso tem um impacto grande? A pessoa pode requerer mais do que também já foi retido na fonte, ou chegar perto do valor? Como é que funciona isso, professor? As pessoas têm que ter um cuidado, tá? Porque assim, ó, te ligando para doar coisas, é para a instituição câncer, é para a instituição não sei o quê, é várias instituições. Esse tipo de doação não desconta imposto de renda. É uma coisa que o pessoal às vezes acha que pegando lá a LBV, né, e vai descontar do imposto de renda. Isso não é real, né? O que desconta no imposto de renda é para fundos de apoio à criança e adolescência, partidos políticos, tem lá as suas doações. Na própria site, no formulário da Receita, vem o que se pode utilizar. É muito comum aqui nós, na Univale, aqui, por exemplo, colaboramos, né, com o Fundo da Criança e Adolescência. Tá? Então, isso são fundos que você realmente contribui e dá para utilizar. Se eu não me engano, é 3% do imposto devido.
Então, você consegue, né, ajudar uma entidade, né? Vamos lá, né, pensar naquilo. Eu prefiro ajudar uma entidade do que para o governo, porque o destino é meio incerto, né? Então, isso é interessante, é bom, mas tem que tomar o cuidado. Nem todas as doações podem ser incluídas no imposto de renda. Você pode até colocar como pagamento, como doações, mas não vai restituir. Porque não há um acordo prévio com a Receita. Exatamente, não existe isso. Tá? Então, mas é assim para o fundo da criança e do adolescente, e o que está ali oficialmente, ele absorve a porcentagem ali, Isso. e a pessoa pode resgatar um pouco mais. Já diz quanto você pode descontar, quanto é que você pode doar. Até é interessante, né? Que doar para o Fundo de Apoio à Criança e Adolescente, porque realmente a sociedade precisa de um trabalho em cima de criança e adolescente. E realmente esse dinheiro funciona isso, né? Vai para o fundo, é utilizado para apoio à criança e adolescente. Tá certo, professor. Queria agradecer muito a sua presença e pelas suas informações também aqui. Espero que o telespectador tenha absorvido, né, aí as informações e que possa fazer lá o controle do orçamento para sobrar um pouquinho mais para se divertir, para o lazer também, né, professor? Não é tudo, né? O importante é ter dinheiro para pagamento, dinheiro para precaução, né? E guardar um dinheiro que é para algo futuro, algum objetivo teu futuro, não uma meta futura. Algumas pessoas hoje já conseguem fazer isso, né? Assim, guardar um valor X para o futuro, né? Com a viagem ou para estudar e assim por diante. Então isso é importantíssimo. O pessoal brincava comigo, né? Ô Jair, então o negócio é planilhar? Planilhar, controle mesmo, coloca numa planilha. Receitas e gastos, quanto você tem para gastar para isso, os outros gastos, lazer e coisas, quanto você pode comprometer, né? Então é muito importante ter esse controle, esse planejamento. E não só a pessoa individual, mas a família. É muito importante a família sentar, porque geralmente quem paga a conta é um só, mas quem consome são todos. Então é importante a família também, filhos, esposa, participarem, né, ali do orçamento familiar, o que é que eles podem contar, o que é que eles têm que fazer, o que é que eles planejam fazer. Tá certo, professor. Muito obrigado, viu? Okay. A gente fica por aqui, nós voltamos no próximo programa. Até lá.